Olá! Você sabia que o diabetes tipo 2 pode ser prevenido em até 90% dos casos simplesmente mudando a alimentação? É isso mesmo, os alimentos que você consome diariamente podem estar sabotando sua saúde. No vídeo de hoje vamos revelar quais alimentos evitar para controlar o diabetes e melhorar sua qualidade de vida. Se você está pré-diabético ou já virou diabético, é importante que você assista até o final, porque além da alimentação, vou dar dicas práticas que vão te ajudar a melhorar a sua glicemia e sua HB glicado. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Compartilha aí. E me conta, você é diabético ou pré-diabético? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! O diabetes tipo 2 é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. No Brasil, mais de 15 milhões de pessoas sofrem dessa condição. Estima-se que cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados com simples mudanças na dieta e no estilo de vida. Vou falar os 10 principais vilões da dieta que pioram e muito os níveis de açúcar no sangue. E vou pontuar algumas dicas importantes. Prepare-se para algumas surpresas. Primeiro vilão, biscoitos, bolachas ou lanches embalados, como pretzel ou pior ainda, aqueles salgadinhos. Porque eles são péssimos. Esses lanches contêm muitos carboidratos de rápida digestão que elevam os níveis do açúcar do sangue e fazem aqueles picos de glicose. Além disso, muitas vezes são fabricados com farinha refinada e açúcar, que aumenta ainda mais o teor de carboidratos. Dê uma olhada nesse gráfico. Ele fala do índice glicêmico de certos alimentos. Se você é novo por aqui, o índice glicêmico é uma medida que indica a rapidez com que o alimento eleva os níveis de açúcar do sangue depois que você come. Veja os pretzels, 83. Biscoitos embalados, 77. Alimentos com alto índice glicêmico são digeridos e absorvidos rapidamente, resultando em picos rápidos de glicose no sangue. Por outro lado, alimentos com baixos índices glicêmicos são digeridos mais lentamente, levando a um aumento mais gradual e estável nos níveis de glicose. Se você está com fome, opte por um punhado de nozes ou alguns vegetais baixos em carboidratos, como as melhores frutas para diabéticos. Se você ainda não assistiu, assista. Vou deixar o link do vídeo lá no final. Segundo, refrigerantes ou bebidas açucaradas. Então, Coca-Cola, Guaraná, energéticos, chá com açúcar ou sucos de caixinha. Uma lata de refrigerante 350 ml pode conter até 40 gramas de carboidratos. Essas bebidas aumentam os níveis de açúcar no sangue e são carregadas com xarope de milho rico em frutose, que está associada à resistência insulínica e à gordura no seu fígado. No lugar, beba água com limão, chá de canela, chá de gengibre, os dois baixam a glicose, água pura ou água com gás. Você pode, além de melhorar a glicose, também emagrecer. Terceiro, gorduras trans e também saturadas em excesso. As gorduras trans são encontradas em muitos alimentos processados, como batatas fritas, biscoitos, margarina e vários itens de fast food. Elas são criadas através de um processo chamado hidrogenação, que transforma óleos líquidos em gorduras sólidas. As gorduras trans são criadas artificialmente e aumentam a inflamação, resistência insulínica, gordura abdominal, além de diminuir o colesterol bom, o HDL. Tá, tudo bem. Mas desde quando gordura saturada faz mal? Em excesso faz mal sim. Um dos motivos dos diabéticos sofrerem danos nos nervos dos pés e mãos e artérias é devido ao metilglioxal. Quando você come gordura e proteínas animais, você aumenta muito o metilglioxal circulante. E é por isso que uma dieta cetogênica pode ser associada ao maior risco de doenças cardíacas, problemas renais e morte por todas as causas. Nenhum dos extremos é bom. Muito carboidrato faz mal e muita gordura e proteína animal também faz mal. Tem que ter equilíbrio. Opte por gorduras saudáveis como abacate, sementes como chia, linhaça, azeite de oliva, castanhas. Quarto, alimentos brancos. Pão branco, arroz branco, massas. Esses alimentos têm um alto índice glicêmico e podem causar picos no açúcar do seu sangue. Melhor trocar os alimentos brancos por suas versões integrais. Pão integral, arroz integral, as massas integrais têm mais fibras que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Se você não consegue cortar o arroz, a batata, o pãozinho, vou dar uma dica. Arroz parbolizado tem menor índice glicêmico que o arroz branco. E aqui vai uma dica extra.
colocar os alimentos ricos em amido, como batatas e arroz, na geladeira, após cozidos, pode diminuir seu índice glicêmico. E depois você pode esquentar, sim, viu? Isso ocorre porque o resfriamento transforma a parte do amido em resistente, que é digerido mais lentamente pelo seu corpo. E se você fizer salada de batata, com um pouco de vinagre por cima, melhor ainda. Vai melhorar mais sua glicose. Quinto vilão, cereais matinais, como granola, sucrilhos. Mesmo cereais matinais considerados saudáveis, podem conter uma quantidade significativa de açúcar e carboidratos com pouco ou nenhum valor proteico. Dica, comece o dia com café da manhã baseado em proteínas e baixos carboidratos, como ovos mexidos com vegetais. Iogurte grego com frutas e farelo de aveia, ou linhaça ou chia, torrada integral com abacate e ovo pochê, ou mesmo um smoothie verde. Sexto vilão, as frutas secas. Uvas passas, tâmaras, damascos secos. As frutas secas passam por um processo de desidratação, que remove a água e concentra os nutrientes e açúcares naturais. As frutas secas têm uma concentração de açúcar muito maior que suas versões frescas. Por exemplo, uma xícara de uvas contém 27 gramas de carboidratos, enquanto uma xícara de uva passas contém 145 gramas. Então prefira frutas frescas com baixo teor de açúcar, como morangos, peras, maçãs. Mas se você adora frutas secas, é importante consumir com moderação. Uvas passas, uma colher de sopa tem 15 gramas. Damascos secos, 4 a 5 unidades tem 35 gramas de carboidratos. Ameixas secas, 2 a 3 unidades tem 20 gramas de carboidratos. Maçãs secas, 1/4 de xícara tem 20 gramas. Banana chips, 1/4 de xícara tem 30 gramas. O sétimo vilão são aquelas bebidas com café. Lá nos Estados Unidos tem muito Starbucks, caramel macchiato, lattes aromatizados, frappuccino. Por quê? Essas bebidas podem conter até 60 gramas de carboidratos por porção e são muito calóricas, o que vão levar ao ganho de peso. Então, escolha café preto ou expresso, sem açúcar. Oitavo, batatas fritas. Além de serem ricas em carboidratos, as batatas fritas têm óleos que formam substâncias nocivas como produtos finais de glicação avançada, os AGS, e acrilamida. Então, elas podem causar mais do que apenas ganho de peso. Dica, experimente assar batatas doces. Uma dica importante que todo diabético tinha que saber, quando você almoça ou janta, sabia que uma simples caminhada leve pode sugar o açúcar do seu sangue. Mas essa caminhada tem diferença quando fazer. Foi realizado um estudo com diabéticos fazendo caminhadas leves antes ou depois do jantar. E eles descobriram que depois do jantar diminui o açúcar do sangue em 30% se comparado com antes do jantar. Isso é feito de um comprimido como glifage. Não é muito, são 10 a 20 minutos que podem ajudar seu médico a reduzir seus remédios. Se fizer isso de forma consistente, você vai ficar feliz com os resultados. E olha, essa dica já vale um like, se você não deu o like ainda, claro. Nono, iogurte com sabor. Sabe aqueles iogurtes de frutas, morango, frutas vermelhas? Os iogurtes com sabor contêm uma quantidade significativa de açúcar e carboidratos. E muita gente escolhe esses iogurtes de fruta achando que são uma opção mais saudável. E ao contrário, opte por iogurte grego natural e adicione suas próprias frutas frescas ou nozes ou sementes. Décimo vilão, xaropes, mel, néctar de agave, maple syrup, para quem nos assiste aí dos Estados Unidos, Canadá. Embora sejam considerados naturais, esses adoçantes ainda podem elevar os níveis de açúcar do sangue de maneira semelhante ao açúcar refinado. Então, melhor evitar. E uma dica final interessante, que você pode começar a fazer no jantar de hoje. Sopa de lentilha ou grão de bico. Isso pode beneficiar seu metabolismo horas ou mesmo no dia seguinte. Se você comer lentilhas no jantar, seu corpo reage de forma diferente lá no café da manhã. Parece que as leguminosas ajudam nossas bactérias intestinais, fazendo que no dia seguinte elas absorvam o açúcar de uma forma mais controlada. Isso ajuda a explicar por que diabéticos randomizados para comer uma xícara de feijão ou grão de bico ou lentilha têm melhor controle glicêmico que aqueles que não comem. Eu sei que controlar diabetes pode ser desafiador, mas evitar esses alimentos que eu acabei de falar
é um grande passo na direção certa. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Adote uma dieta saudável, pratique exercícios regularmente, mantenha seu estresse sob controle. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou dar 2 recomendações. As melhores frutas para diabéticos e o que é tóxico para o seu pâncreas. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.